Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 16 de novembro de 2022, uma quarta-feira. Nós estamos às 19 horas e 35 minutos aqui na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas. E nós vamos estudar hoje do referido livro, o capítulo 4, Pluralidade das Existências. A questão é a de número 214, ou melhor, desculpe, 216. Esse é o número da questão que nós vamos estudar hoje. Essa questão pertence ao item 8 desse capítulo, semelhanças físicas e morais. Todo mundo lá? Podemos dar início? Muito bem. Vamos, então, ler a pergunta da questão de número 216. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Resposta: sim. Isso pode acontecer. É verdadeiro isso. Eu tenho provas na minha família de que isso realmente pode acontecer de uma forma muito ostensiva, muito, a gente consegue perceber claramente no encarnado que aquela personalidade é a personalidade de outro encarnado, de um desencarnado que foi parente nosso. Dá para perceber, assim, visivelmente, características inequívocas, né? Mas, ao melhorar... Você sempre dá aquele exemplo da ré no carro, né? Sim, aquele exemplo do meu pai, mas eu tenho outras, viu? Eu tenho a minha avó, por parte de mãe, por exemplo, tinha uma personalidade muito marcante, e eu tenho uma pessoa na família que tem essa personalidade. A gente nota claramente que, muito possivelmente, a reencarnação dessa minha avó, né? Avó por parte de mãe, Eulália Figueiredo, o nome dela, né? É muito marcante a personalidade dela. Meu pai também é marcante, mas à medida em que vai adquirindo idade, que vai ficando aqui encarnado e tal, com a influência da matéria, a influência dos meios de comunicação, da família e das circunstâncias, da escola e tal, essa personalidade vai se alterando, vai se amoldando mais à situação presente, né? Mas no começo da vida, da reencarnação do meu pai, ele reencarnou 6 anos depois de desencarnado, era muito presente a personalidade dele no garoto, filho da minha irmã. Muito presente mesmo, muito marcante. Eles seguem explicando, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se, de senhor, ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e tereis dificuldade em reconhecê-lo. O espírito, sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, de uma encarnação para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelo costume da nova posição, que eu acabei de dizer agora, né? O garoto hoje tem uma maneira completa, não dá para reconhecer meu pai no garoto hoje, completamente diferente. Até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Questão de número 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Essa é uma pergunta muito pertinente e que pode esclarecer muita gente que acha que sim, que essas marcas da encarnação precedente podem permanecer no corpo do reencarnado. Eles respondem o seguinte: o corpo é destruído
E o novo corpo não tem nenhuma relação com o antigo. Nenhuma. Absolutamente. Marcas que podem surgir no corpo, elas podem ser por mero acaso. Apenas isso. Né? Um corpo é um corpo novo, numa existência nova, que não tem absolutamente nada a ver com a existência precedente, a não ser pela encarnação do espírito que encarnou no corpo anterior. Apenas isso. Né? As marcas do caráter, da personalidade, da virilidade, da feminilidade, isso podem surgir, né, de forma muito acentuada, mas as marcas do corpo não. Corpo é corpo, matéria é matéria. Que o que manda é o físico. Teu corpo é nada, teu físico é tudo, responde os espíritos a Kardec. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. E, embora seja apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprimem um certo caráter, principalmente ao semblante, sendo, pois, com razão, que se apontam os olhos como espelho da alma. O que quer dizer que o rosto mais particularmente reflete a alma. Porque há pessoas excessivamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando encarnam em um espírito sensato, humano, enquanto há belos semblantes que nada te despertam, ou até mesmo provocam a tua repulsa. Poderia supor que só os corpos perfeitos envolvem espíritos mais perfeitos que eles, quando encontra todos os dias homens de bem sob aparência disformes, sem uma parecença pronunciada a semelhantes gostos e das tendências, pode dar, portanto, aquilo que se chama um ar de conhecido. Olha que interessante a resposta dos espíritos, né? É muito interessante e é verdadeiro isso, né? Pessoas que são feias fisicamente, mas que refletem, né, através do comportamento, do modo de falar, do modo de pensar, do modo de agir, na gentileza com que age com os outros, na beleza mesmo da alma, né, refletem o espírito que está ali encarnado. Né? Então, beleza realmente não tem nada a ver com bondade, nada a ver. Né? Se associa muito, viu? Muita gente associa beleza com bondade. Isto não é verdadeiro. Isso é totalmente falso. Né? Há feios muito bons e há pessoas belas que são repulsivas, né? Simplesmente repulsivas. Né? Kardec faz o seguinte acréscimo de explicação. O corpo que reveste a alma numa nova encarnação, não tendo nenhuma relação necessária com o anterior, pois que pode provir de origem muito diversa, pais diferentes da anterior, seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas fortuita. Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para suas manifestações. As qualidades morais, né? Desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento da moralidade, modificam os órgãos. Olha que interessante. Né? Não só o perispírito é modificado quando um espírito de uma encarnação para outra, em função do seu progresso, mas também o corpo, porque o corpo tem que servir de ferramenta apropriada ao espírito que está encarnado. Se ele precisa manifestar-se mais pela inteligência, ele vai ter um cérebro diferente daquele que ele teve na sua última encarnação. Se ele precisa manifestar-se menos pela inteligência, ele vai ter aquela parte do corpo travada e ele não vai conseguir manifestar-se. É assim que a coisa funciona, é assim que funciona a reencarnação para os espíritos. Às vezes o espírito muito inteligente não consegue se manifestar. Ele simplesmente não consegue. Ele sabe como falar, ele sabe o que falar e não fala. Não consegue falar, não consegue pronunciar. Não é? Se comunicar no nível da sua inteligência. Porque o corpo está tolhendo esta capacidade por pedido, por solicitação do próprio espírito.
O espírito solicita isso, porque ele precisa aprender, desenvolver outras qualidades que não a própria inteligência já desenvolvida. Não é? Não obstante, as qualidades do espírito modificam quase sempre os órgãos que servem para as suas manifestações, imprimindo no rosto e mesmo no conjunto das maneiras um cunho distintivo. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode encontrar-se a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sobre o hábito do grande senhor vence algumas vezes a baixeza e a da baixeza e a da ignomínia. Certas pessoas, saídas das mais ínfimas posições, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram o seu elemento, enquanto outros, malgrado seu nascimento e sua educação, estão ali sempre deslocados. Como explicar esse fato de outra maneira, senão pelos reflexos daquilo que o espírito foi? Com a palavra dos materialistas, né? Que expliquem de uma maneira mais sensata, né? Mais racional, aquilo que os espíritos explicam. Né? Porque é verdade mesmo. Às vezes o sujeito vive uma vida simples, caboclo do mato e tal, e a hora que ele se defronta com uma situação que exige mais elegância da sua parte, que exige mais finesse da sua parte, ele se adapta com uma facilidade muito grande, enquanto que outros nascidos no meio, né, educados daquela maneira, têm uma dificuldade imensa para lidar com a situação. Né? E nada mais, nada menos de que isso é explicado de uma forma muito racional pelas reencarnações. É facílimo de entender, é muito racional, muito fácil de entender até. Né? Bom, nós vamos para o item 9, ideias inatas. Ficou claro para você o que a gente estudou aqui? Tá bem, a Isabel, vou acompanhar por aqui, não quero perder o estudo. Tá bom, Isabel. Legal. E sempre que a gente iniciar um estudo, toda semana, procura na tua caixa de e-mail, é só clicar no link que vier pelo e-mail, não precisa nem abrir o aplicativo. Clica no link, você vai direto no Google Meet, tá bem? E vai participar com a gente pelo Google Meet. Tá? É um prazer ter você conosco, viu? Uma boa noite para você também, um bom estudo. Então, item número 9, ideias inatas. A questão é do número 218. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resposta: resta ali uma vaga lembrança, que dá o que chamamos ideias inatas. Questão de número 218A. A teoria das ideias inatas não é quimérica? Resposta: não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Então, o conhecimento, o estudo, todo o esforço que nós fazemos para adquirir conhecimento numa encarnação nunca é perdido. O contrário é verdadeiro. Se o espírito se omite numa vida, ele tem a oportunidade e não faz, isso vai lhe ser cobrado. Ele vai ter que fazer noutra encarnação. Né? Então vai ter que repetir a sala de aula, o que é muito ruim, né? Que traz muita insatisfação para o espírito repetir a mesma prova numa outra encarnação. Liberto da matéria, sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-lo em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Intuição é pensamento íntimo. O que vem dos espíritos é inspiração. Intuição é pensamento próprio, pensamento de cada um, pensamento íntimo. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Então, não existe essa de existência perdida. Muito pelo contrário,
O espírito aproveita todas as existências, independentemente se ele agiu bem ou mal. Ele vai partir da precedente em busca de novas experiências e de melhorar o seu próprio espírito, de avançar, de progredir espiritualmente. É sempre assim. E quem já progrediu não vai perder nada, ele vai partir dali para frente. Então, esta facilidade, muitas vezes, que se tem com as coisas da medicina, essa facilidade que se tem com as coisas eletrônicas, com as coisas da internet, por exemplo, as facilidades que às vezes a pessoa demonstra, nunca lidou com aquilo e tem uma facilidade imensa, uma facilidade muito grande com a mecânica, por exemplo, não é? Tem muita gente que tem facilidade em consertar as coisas e tal, é muito comum isso nas pessoas, né? Pô, você já foi mecânico? Eu não, nunca. Mas, pô, você demonstra aí uma facilidade muito grande. Como é que é? Às vezes o outro não sabe nem pegar na ferramenta, né? Nem pegar, não tem paciência nenhuma, porque consertar alguma coisa exige paciência, né? Exige perseverança. E às vezes a pessoa não tem isso para dar para aquela situação, para entregar para aquela situação. E o outro não, o outro nunca foi. Nós temos um caso aqui, um vizinho nosso, eu não lembro qual era a atividade dele, a Yara sabe, vizinho nosso, que tem uma borracharia na esquina aqui, ele é irmão do borracheiro, amigos nossos aqui, sempre moraram aqui nesta casa, vizinhos, pais moraram, já desencarnaram e tal, e este irmão dele, ele conserta de tudo, imagine uma situação, qualquer situação, uma televisão, dá na mão dele, ele vai buscar informação e tal, e conserta. Dá um outro aparelho qualquer para ele, a não ser que não tenha conserto. Mas se tiver conserto, ele conserta. É impressionante. Meu pai também conheceu, pois não? Não, interessante, né? É interessante. O meu pai conheceu, no tempo dele, na década de 40, meu pai nasceu em 29, né? Na década de 40 ele já era motorista há muito tempo. Meu pai é motorista, era um excelente motorista, né? E ele conheceu, normalmente eles faziam um ponto ali na Estação da Luz, né? Que era o centro, para os taxistas, era o centro onde se localizava a maior parte das corridas. Então as pessoas não ficavam rodando com os carros como hoje, né? Ficavam no ponto, aguardando o passageiro. E meu pai... Só um parênteses, como é que chamava motorista de táxi aí em São Paulo? Vamos ver se é o mesmo nome que se dava aqui ao sul. Olha, eu acho que eu já ouvi essa palavra aqui na década... Sabe como é que era aqui? Motorista de praça. Isso. Também era usado aqui também, como motorista de praça. Mas tinha um nome um pouco anterior... peraí, já vou lembrar. Quando a pessoa tinha um motorista particular, chamava de chofer. Que é o nome francês para motorista. Então era mais chique chamar de chofer. E muitos também, meu pai quando começou a ser motorista de praça, a trabalhar com táxi, ele usava cap e gravata. Usava um uniforme caqui, né? E era obrigatório o uso de gravata. O chofer, o motorista de praça, ele não poderia trabalhar sem estar paramentado, era obrigatório. Para entrar, por exemplo, no cinema naquela época, era obrigatório o uso de gravata. Sem a gravata não entrava no cinema, né? Estou falando de uma época aí, década de 40, são 60, 80 e tantos anos atrás, né? Então meu pai, a choferada toda, os motoristas todos frequentavam um determinado bar, quando dava vontade de tomar uma água, tomar um café e tal, ou um lanche, alguma coisa, o pessoal ia naquele bar, que era do outro lado da Avenida Tiradentes, em São Paulo, onde tinha o Cavalo. Todo mundo que ia a São Paulo, do interior, falava, você conhece São Paulo? Eu conheço, foi até o Cavalo. Era o Duque de Caxias, em cima do Cavalo, era muito famosa essa estátua, né? Então, era do outro lado do Cavalo, era esse bar. Meu pai disse que ali ficava um alemão, e ele falava com muita dificuldade o português, com muita dificuldade. E ele trocava o serviço dele, o conhecimento dele no bar, por ficar ali no bar.
A hora que ele quisesse um lanche, a hora que ele quisesse comer, o dono do bar servia para ele. Ele ficava o dia inteiro ali, diz que é sempre triste, sempre de cara fechada e tal, falava muito mal o português, falava alguma coisa, mas falava muito mal, ninguém sabia o nome dele, né? Mas quando alguém quisesse, quando o dono do bar precisasse, por exemplo, consertar uma geladeira, né, do bar que desse um problema, ou o balcão refrigerado que desse um problema, era só falar para ele, ia lá, 2 minutinhos ele consertava. Olha que interessante, né? Ele devia ser um cara de uma capacidade, de um conhecimento extraordinário, ou de outras encarnações, ou daquela encarnação, né, que resolveu viver dessa forma, né? Então, os espíritos são assim, ele delibera, né, a maneira que ele vai viver, ele decide a maneira pela qual ele vai viver. Vai saber se ele passou por alguma desilusão, por algum problema, não se sabe. Mas meu pai conta essa história. Diz que era um alemão, um grandão, bem alemão mesmo, cabelo claro e tal, né? E ele fazia assim, ele ficava no bar o dia inteiro tomando cachaça e tal, e comia alguma coisa lá e tal, e quando o dono do bar precisava, ele atendia o dono do bar naquilo que fosse necessário com seus conhecimentos, que não eram poucos, não eram poucos, eram bastante, tinha um conhecimento bastante vasto a respeito de eletrônica, eletricidade, mesmo eletricidade de automóvel, tinha bastante conhecimento. Só uma retificação, você falou antes, o nome correto era, você deu o nome correto, é chofer de praça. Isso. Mais anteriormente era chofer de praça. Depois motorista de praça. Também se usava esse nome, motorista de praça, né? E eram mal vistos, inclusive, viu? Eram mal vistos, muitos eram mal vistos, porque tinha muita malandragem nesse meio, né? Tinha muita malandragem, sabe? Gente que adulterava o taxímetro. Bom, para variar, o homem sempre se utiliza das coisas de uma maneira, no começo, de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, né? Hoje, os Uber da vida, esses aplicativos aí de aluguel de carro, destruiu um pouco esse lado, aí acabou um pouco com esse lado, mas quando somente os motoristas de praça mandavam, quando o sindicato, né, porque eles são sindicalizados até hoje, uma chapa e um táxi em São Paulo custava, 2015, se não me falha a minha memória, custava 200, 300 mil reais. A chapa e o táxi era caríssimo. Hoje deve ter caído para muito menos do que isso, né? Porque não tinha vaga para trabalhar. Então o sujeito tinha que comprar a chapa e o táxi de alguém que tinha, ou alugar, né? Mas vamos lá. Questão de número 218B. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Deve, então, haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Resposta: nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes. E no intervalo de ambas, o espírito pode progredir. Então, o espírito não progride só como encarnado, ele progride também em estado de erraticidade. Eu, particularmente, acredito, pela resposta dos espíritos, que o progresso, se o espírito direcionar a sua estada no mundo espiritual para adquirir conhecimento, esse progresso será imensamente maior do que quando é encarnado. Primeiro, porque os espíritos respondem que ele pode ir aonde quiser. É claro que desde que tenha autorização para isso. Segundo, que ele aprende em horas aquilo que levaria anos para aprender como encarnado. Olha que interessante. Se ele aprende em horas aquilo que leva anos para aprender, ele pode fazer uma faculdade por hora. Uma de química, uma de matemática, uma de física, uma de matemática nuclear. Enfim, ele pode adquirir o conhecimento que ele quiser, desde que se dedique a isso, né? É claro, evidente. Como aqui, né? O espírito tem a oportunidade, mas não se dedica a aprender, né? Ele tem condição financeira, ele tem condição de saúde, de juventude, mas não quer saber, né? Isso pode acontecer, pode ocorrer com os espíritos também, mas se ele se dedicar, ele pode progredir
entre uma encarnação e outra, muito mais que durante uma encarnação, muito, infinitamente mais. Mas isso se ele tiver acesso a esses mundos superiores onde há esse tipo de informação, né? Ora, não só ao mundo superior, mas ao mundo dele mesmo, porque aqui nós temos conhecimentos, por exemplo, que nós não adquirimos ainda, ou pretensamente não tenhamos adquirido. A gente não sabe o que a gente adquiriu como conhecimento em outras encarnações. Supõe-se que são assuntos para a gente, assuntos que nós não temos intimidade, não é? Sei lá, um assunto qualquer aí, mecatrônica, por exemplo, né? É um assunto que, para mim, o sujeito desenvolve a capacidade de criar robô. Eles estão tão avançados em mecatrônica no mundo que eles estão fazendo robôs muito semelhantes a seres humanos, né? Estão fazendo aí, estão criando robôs que atendem às necessidades humanas, ajudam, colaboram, são capazes de trabalhar dentro de uma indústria, de uma empresa, já há muito tempo, né? Desde a década de 60. São capazes de trabalhar com perfeição, soldando peças, montando peças, né? Então, mecatrônica é uma coisa que, para mim, por exemplo, desta encarnação, do ponto de vista da minha encarnação, é muito complicada. É uma coisa que está muito além da minha capacidade de entendimento. Então, eu posso desencarnar, me interessa por mecatrônica. Né? Posso adquirir esse conhecimento mesmo aqui nesse mundo, mesmo aqui. Né? Se tiver condição de ir para um mundo mais adiantado, mais avançado, e se isso for útil, porque as coisas têm que ser úteis, verdadeiras e boas. Se não preencher essas 3 respostas, né? Aquelas 3 respostas que fez o filósofo, né? Quando alguém foi falar da vida do outro para ele, né? Não sei se você conhece essa historieta. Sócrates, alguém veio falar para Sócrates, eu tenho uma novidade para te contar. Ele falou, tá bem, antes de contar essa novidade, eu quero que você me responda. O que você vai me contar é útil? Ele falou, olha, útil, eu acho que não. É verdadeira? Não sei. Me contaram. É boa? Não sei também, porque como não é verdadeira e útil, não sei se é boa, mas eu tenho que te contar. Não, então você não precisa contar. Se não é verdadeira, não é útil e não é boa, não me interessa. Né? Então isso serve para qualquer situação para o espírito. Né? Qualquer situação tem que ser verdadeira, útil e boa, porque depende muito dos nossos interesses de progresso. Né? No que nós temos que progredir? Isso que nós vamos adquirir como conhecimento vai auxiliar no progresso a ser realizado? Não sei. Se não é verdadeiro, útil e bom, a resposta está dada. Então, não é o momento de adquirir esse conhecimento. Né? Porque uma coisa fica patente no homem que habita o nosso planeta. Uma coisa extremamente verdadeira no nosso mundo. Não nos falta inteligência. Não nos falta inteligência. Falta um complemento que nos falta, que é a moralidade. Então, o nosso mundo, ele é vivido por espíritos muito egoístas, que só veem as suas necessidades. O que lhes interessa? O bem comum, que se dane. Né? Essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade, é o que nós vivenciamos aqui. É uma minoria que se interessa pelo bem comum, pelo bem de todos. Uma minoria. A maioria não quer nem saber. Eu estava numa sala de uma recepção de uma indústria, uma vez, a situação estava muito grave, inflação a 75%, a coisa estava gravíssima. Foi um pouco antes do plano real, um pouco antes, não, uns 5 anos, 6 anos antes do plano real. E eu estava muito preocupado, muita gente passando fome, criança disputando alimento com urubu, sabe? A coisa realmente estava mexendo com os meus sentimentos, porque a gente fala, poxa, em casa a gente faz 5 refeições por dia, não é? Graças ao Criador, graças ao bom Deus, eu tenho condição, eu ganho, não é? Então a gente tem uma casa razoável, a gente come razoavelmente bem, não se tem luxo, mas se tem tudo que é necessário. Né? Pensando nisso, eu sentei vinha pensando nisso no carro, viajando, né? Porque quando a gente viaja, a estrada, ela enseja
essa oportunidade de refletir a respeito das coisas. Né? Não sei se você já fez longas viagens, eu chegava a viajar a 500 quilômetros por dia. Né? Então, isso ensejava muito a oportunidade de refletir a respeito da vida, das coisas e tudo mais. Cheguei e sentei na recepção da indústria e falei para o cara que estava do meu lado e tal. Eu falei, poxa, se eu pudesse, eu dividiria o meu salário com quem está precisando. Mas imediatamente, de bate pronto, o cara me respondeu, eu não dividiria nada com ninguém, eu quero que os se dane. Assim, de bate pronto. O cara nem perguntou, porque eu estava... Aliás, eu falei, eu pensei alto. Não devia nem ter falado aquilo. Né? Mas era uma coisa que eu estava sentindo, sabe? É difícil você ver as pessoas, você podendo, né? E as outras pessoas não tendo o mínimo necessário. Né? É uma coisa que o espiritismo vai incutindo na gente. Essa fraternidade, esse sentimento de fraternidade com as pessoas. É uma coisa que vai sendo desenvolvida naturalmente. Não é que a gente é bonzinho, eu não sou bonzinho, não, eu sou um cara ruim. Mas é muito interessante esse sentimento de solidariedade, porque a dificuldade é uma coisa triste, a fome é uma coisa muito triste. Não é? E o cara respondeu desse jeito, quer dizer, a maioria está nem aí, não quer nem saber se as pessoas estão sofrendo, se não estão. Às vezes são pessoas que ganham muito bem, que têm regalias mil na profissão, na vida, em tudo mais, não está nem aí com os outros, não quer nem saber de ninguém. Não é? Se dão alguma coisa para alguém, dão ostensivamente, para todo mundo ver. Não é? É muito mais vaidade do que caridade. E a gente sempre fala aqui, a caridade material não é caridade, é obrigação social. E quando essas pessoas fazem a sua obrigação social, eles fazem ostensivamente. Tá vendo? Eu estou dando, ó, eu, fulano de tal, estou dando e tal. Né? Que é para todo mundo. Isso, né? É muito comum. É para todo mundo dizer, olha como ele é bonzinho, olha que sujeito bom e tal. Né? Bota lá no Instagram. Bota lá e tal. É muito interessante. Em 2015 eu tirei um carro zero por uma necessidade. A minha filha começou a trabalhar com professor e tal, ela precisava de um carro, e eu resolvi tirar um carro. E eu fui tirar esse carro dela aqui numa agência aqui em Jaú e tal. Cheguei lá, no dia de retirar, marcado para retirar o carro. Eu vi lá um pano vermelho em cima de um carro e tal. E nem imaginei que fosse o meu carro. Né? Aí sentei com o Marcos era o vendedor e tal, ele conversou comigo, me deu o manual do carro, me deu a chave reserva e tal. E falou, o carro é assim, funciona assado e tal, explicou tudo. Depois, vamos lá pegar seu carro. E ele levou a gente na direção daquele pano vermelho, né? Um carro coberto com pano vermelho, né? Com a marca do carro e tal. Falei, mas para que isso aí? Falou, você não vai querer tirar uma foto, colocar no Facebook? Falei, amigo, eu vim buscar o carro, cara. Tem nada a ver com... Não quero tirar foto com nada, é um carro só, mais nada. Entendeu? Então, essa vaidade que as pessoas demonstram, às vezes por ter 10 cruzeiros, 10 reais a mais no banco, pisam na cabeça do próximo, se fazem de melhor, né? Se sentem melhor que os outros. Isso não é verdadeiro. Isso é a coisa mais mesquinha, mais obtusa que pode haver no raciocínio humano. Né? Ninguém é melhor que ninguém por ter mais. Né? Valores não têm preço. E preço não é valor. São duas coisas completamente distintas. Eu achei uma coisa... Ele falou, mas todo mundo tira. Todo mundo vem aqui, posa na frente do carro, eu bato a foto no celular do cara, o sujeito depois põe no Instagram e tal. Estava eu e Yara, nós fomos retirar nós dois, que ela que escolheu a cor do carro e tudo, né? E falei, não vou tirar, não quero tirar nada, não, eu quero ir embora, eu tenho coisa para fazer e tal, né? Então, tem esse lado humano, né, que é muito mais, na minha opinião, muito mais ligado à infantilidade humana, à falta de maturidade, do que realmente a qualquer outra coisa. Né? É falta de maturidade pura. E isso acaba refletindo na vida dele como um todo, né, em relação a um colega de trabalho, em relação às pessoas no meio da rua, em relação à própria família, enfim, todo o relacionamento dele, ele aplica aquela maneira de ver e de viver. Né? Eu já vi gente espezinhar o outro, né? Assim, estávamos na sauna,
e o sujeito tinha um pouco de dinheiro, depois acabou perdendo tudo, tomou um balão de 7 milhões de reais em 2013, 2012, 2013, em Portugal, ele exportava calçado aqui em Jaú, e tomou um balão de quase 8 milhões de reais na época, quebrou o cara. Mas essa família, tinha 3 fábricas de calçado, e um deles estava na sala nesse dia, e chegou, um parente desse, com meu sobrenome e tal, chegou e ficou ali na rodinha com a gente, eu ficava junto com eles, aí depois eu me afastei, porque eles tomavam muita cerveja, chegavam a tomar 10, 12, 15, 20 cervejas, em questão de 1 hora e meia, 2 ali, né? E eu me afastei, porque não é minha praia esse troço. E ele começou a espezinhar o parente, embora fosse o mesmo sobrenome, começou a espezinhar, humilhar, falar um monte de coisa, desdenhar da pessoa, para quê? A troco de quê? Depois deu o revertério na vida do cara, ele deve ter pensado melhor, né, nas coisas, porque é assim que a vida ensina. É assim que a vida ensina a todos, indistintamente, a todos. Se não acontecer, vai acontecer. Se já não aconteceu, pode esperar que você vai ter problema, né, com certeza. E eu não sei percentualmente isso que você está falando, mas hipoteticamente, se nós colocarmos 10 pessoas no mesmo ambiente, olha, eu vou chutar aqui que de 7 a 8 pessoas têm um orgulho e uma vaidade muito acirradas. É. Não sei se eu estou enganado, não sei se mais. Não, eu acredito. Acredito que é isso mesmo. Acredito que é isso mesmo. É triste porque a tradução é que o nosso mundo ele é feito de orgulhosos e de vaidosos, sem considerar os egoístas, que talvez de cada 10, 9 sejam. Mas isso é próprio dos espíritos que habitam o nosso mundo. É próprio. Não é? Nós somos crianças, nós somos espíritos infantis. É a mesma coisa que aquele menino birrento, aquela menina birrenta, que bate, se joga no chão, grita com o pai, grita com a mãe, até que se compra o brinquedo. Até que compra o brinquedo que ele deseja. Ele leva o brinquedo para casa, tira da caixa, olha, mas não é isso que eu queria, joga no canto. São birrentos, é impressionante. Então, não existe nada melhor, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei algumas vezes, não existe nada melhor para baixar o nariz de alguém, para tornar alguém mais humilde, do que uma cama de hospital. É impressionante como o cara fica humilde ali. É impressionante. O sujeito baixa a bola, ele valoriza uma visita, ele valoriza a presença dos parentes, dos filhos, dos amigos, quando ele está numa cama de hospital. É impressionante. Eu nunca menosprezei isto, mas valorizei muito quando eu estava internado. Eu fiquei internado 2 vezes no hospital, três vezes até hoje no hospital, né, por conta do mesmo problema, e é muito valoroso, é muito importante você ter a presença daqueles que você ama ao seu lado, né? E a gente vê, por exemplo, eu conheço gente aqui em asilo, internado em asilos, aqui em asilo, aqui em Jaú, que ninguém vai visitar. O parente simplesmente leva o sujeito para aquele lugar, joga o sujeito naquele depósito de seres humanos e não volta nunca mais. Eu conheci o caso de uma senhora num asilo em São Paulo, a gente fazia visita na época, eu era jovem, era garoto, e o seu Paulo sempre arrumava visitas em asilos, visitas em orfanatos e tal, e a gente ia, eu fazia questão de ir, né, dedicava o meu domingo, às vezes, a isso. E eu fui nesse asilo uma vez e encontrei uma senhora, mas uma senhora distintíssima, uma mulher bonita, já era bem idosa, já mais ou menos uns 70 anos aproximadamente, mas você via que ela era uma pessoa distinta, né? Eu comecei a conversar com ela, e a gente via que a tristeza era uma coisa presente naquele semblante, na sua voz, era uma coisa presente. Comecei a conversar e ela começou a contar a história dela. Ela falou, meu marido morreu, me deixou, não sei se 50 ou 70 casas de aluguel, e me deixou uma indústria, e foi falando o que tinha deixado lá, foi enumerando tudo. E meu filho era pequeno, eu criei meu filho se formou advogado, e ele me convenceu a passar tudo no nome dele, porque assim, ele testando o nome dele, ele poderia administrar melhor os negócios da família. E
como eu confiava nele, assim eu fiz. Quando eu passei a última casa no nome dele, ele me colocou aqui. Ela falou para mim, eu não tenho mágoa do meu filho, eu só sinto muita saudade do meu netinho. Tinha uma criança de 2, 3 anos de idade, que ela nunca mais tinha visto. Ele me trouxe para cá, não sei há quanto tempo fazia, porque ele tinha ocorrido isso, quanto tempo fazia, mas ele me trouxe para cá e nunca mais ele veio me ver, nem trouxe meu neto para me ver. Né? Então, olha que interessante, como a vida, não é, coloca as pessoas em problemas assim tão graves, tão impactantes na vida da pessoa, para que o espírito possa vivenciar uma situação a fim de não cometer mais determinados equívocos. Pois certamente aquela prova que não chegou a ser uma expiação para aquela pessoa, porque ela não se revoltou, né? Aquela prova não tem que ser vivenciada mais. Colocou ela naquela situação, ela aceitava aquela situação, embora muito triste, é claro, né? Evidente que a tristeza fazia parte da vida daquela pessoa, mas não estava revoltada, não ficou revoltada. E assim é que a vida, os antigos sempre diziam isso, a vida ensina. E às vezes ensina pelos caminhos mais dolorosos. Mais tortuosos, né? Os mais tortuosos e os mais dolorosos, né? Muito bem. Questão de número 219. É isso mesmo, né? Isso. É isso mesmo. Nós estamos às 20 horas e 16 minutos. 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc. Há muitos assim, né? Resposta: lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham, que esses conhecimentos venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. Nosso corpo é apenas uma vestimenta, nada mais do que isso. A explicação materialista para isso, né? Materialista são autodidatas. São mistérios da mente. Mistérios da mente. Tudo está na mente. Eles não podem admitir nada fora da matéria. Eles não podem admitir a reencarnação, eles não podem admitir a alma, eles não podem admitir o espírito, porque seria admitir alguma coisa fora da matéria. Como eles atribuem tudo à matéria, né, eles não podem admitir esse tipo de realidade. E isto é uma realidade. Já contei essa história para você. Meu pai foi prestar um concurso, caiu lá um cálculo matemático, ele não fez o cálculo e deu a resposta. À noite, no bar que ele frequentava, ali todo mundo frequentava, inclusive o padre da paróquia, o padre Júlio, frequentava também, havia lá um contador versado em matemática. Ele chegou para o contador e falou: caiu tal conta, assim, assim e tal. Eu queria que você verificasse aí a resposta, porque eu sei a resposta. Ele escreveu a resposta no papel à parte. Eu sei a resposta, mas não sei como fazer a conta. O sujeito, não sei se você lembra aquele papel de pão, era um papel que ficava dobrado em cima do balcão, dava mais ou menos umas 3 ou 4 folhas A4. Mais ou menos, aproximadamente. Embrulhava pão, embrulhava outras coisas ali e tal. Em mercearia, em bar, tinha muito. Porque bar vendia de tudo, né? Aí esse sujeito começou a fazer a conta de um lado do papel, usou todo aquele lado do papel e virou o papel do outro lado, usou uma parte da parte de trás do papel e chegou ao resultado. Quando ele chegou ao resultado, meu pai falou: olha, está aqui, ó. Como é que você sabia? Não sei. E era o resultado. E era o resultado. Exatamente o resultado da conta. Então, isto que ele está respondendo aqui é extremamente verdadeiro. Isto acontece muitas vezes em muitos lugares e as pessoas dão as explicações mais diversas para isso. Não é? Mas a explicação está aqui.
O espírito não perde nada, ele só muda de corpo, de vestimenta. Apenas isso. O corpo é uma vestimenta que vai se deteriorar em determinado momento, vai perder suas funções, vai acontecer com ele um fenômeno biológico chamado de morte, mas sobrevive dali a essência, o espírito. E tudo que ele adquiriu numa encarnação, nas encarnações precedentes, não serão jamais perdidas. São adquiridas e levadas para uma outra encarnação e vai servir para ele, não é? Para muita coisa, né? Para mais diversas atividades numa outra encarnação, embora ele não venha a exercer, por exemplo, o conhecimento na íntegra, né? E na atividade que ele exerceu em outra encarnação, mas vai servir para ele, para resolver muitos problemas, para auxiliá-lo na vida, etc. Nunca é perdido. Né? O corpo não é nada, o espírito é tudo, respondem os espíritos. Né? Questão de número 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Resposta sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queria exercer outra atividade, que não se relacione com ela, com a atividade intelectual. Nesse caso, permanece em estado latente, para reaparecer mais tarde. Não é? O sujeito encarna numa encarnação como um gari, com N qualidades intelectuais, e numa outra encarnação como doutor. E exerce plenamente as duas, sem que para isso se perca as qualidades intelectuais e morais que ele tenha. Não é? Simplesmente isso. O espírito nunca perde nada. O que ele não pode é desonrar uma faculdade. Não é? A inteligência, ela não é fim, ela é meio. A inteligência é uma ferramenta que deve ser usada em prol de todos, e não apenas do espírito que a detém. Ele tem que usar aquela ferramenta em prol de todos. É por isso que se vê espíritos mais empreendedores, por exemplo, do que outros. Por quê? Ele consegue ver adiante. Ele consegue fazer negócios e visualizar aquele negócio lá na frente. Então, ele empreende aqui para ganhar lá. Isso gera emprego, isso gera riqueza, isso gera impostos, isso gera bem-estar geral. Para isso que serve a inteligência. Um professor, por exemplo, a função dele não é ficar assediando as suas alunas. A função dele é promover o ensino de qualidade para os seus alunos, o que muitos distorcem de outras formas. Né? Então, a inteligência é uma ferramenta que diz, que demonstra em que situação e de que modo o espírito deve usá-la. Não é apenas para benefício próprio. Não, eu sou inteligente, o resto é tudo burro. Tal. Nada disso. Quem fala assim é muito mais arrogante que inteligente. É arrogância pura. E a arrogância não leva ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, ela não beneficia o seu dono e não beneficia ninguém. O que a gente deve aliar é sempre as qualidades que nós temos a uma certa humildade. Eu não estou falando de subserviência. Quando se fala em humildade, muitas vezes se entende subserviência. Não é isso. Humildade não tem a ver com subserviência. Jesus foi humilde, mas não foi subserviente. Ele se insurgiu contra as injustiças, se insurgiu contra os corruptos da época, foi crucificado por isso e nem por isso deixou de ser humilde. Não é? É assim que nós precisamos vivenciar a nossa vida, de tal maneira que as nossas qualidades sejam utilizadas em benefício nosso e em benefício do nosso próximo, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, de quem quer que seja, sem para isso ser subserviente. Não é porque o sujeito é seu vizinho que você vai deixar de fazer o que ele quer com você, com a sua casa, com a sua vida e tal, com as suas coisas. Não, peraí, fica na sua. Você é meu vizinho, eu te respeito,
né? Sou teu amigo, se você quiser a minha amizade, mas o seu limite é esse. Esse é o seu limite. Fim de conversa, não é? Por exemplo, nós podemos, se quisermos, fazer preces pelos nossos vizinhos todos os dias, e devemos fazê-lo. Desejar o bem a essas pessoas, fazer preces por aqueles que nós sabemos estejam enfermos, não é? Por aqueles que tenham alguma dificuldade em família, no serviço, no emprego. Enfim, nós podemos utilizar os recursos extraordinários da prece em benefício de todos. É uma maneira de ajudar, é uma maneira de colaborar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com a nossa família, e etc. Questão de número 221. É uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, pergunta Kardec aos espíritos superiores. Resposta: é uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito. Ele não está falando de espírito superior, nem de espírito puro. Qualquer espírito tem esse sentimento íntimo da existência de Deus e da vida futura. Todos têm. Alguns abafam esse sentimento, abafam esse pensamento, essa lembrança, porque não querem concordar, por vaidade, orgulho, egoísmo, por qualquer outra coisa. Mas esse sentimento é inato no homem, porque a sua origem é espiritual, não tem como negar. A vida mostra isso. A própria fragilidade do corpo físico, tão presente nas nossas existências, demonstra, indica qual é o rumo. A gente não é nada, é uma velhinha que apaga da noite para o dia, papum, apagou, fim de conversa. Então, peraí, se eu estou sujeito a desencarnar de uma hora para outra, aonde está ou aonde estão os meus verdadeiros interesses? Nesta vida? A resposta é lógica e evidente. Se a vida aqui é fugaz, é passageira, sujeita a percalços como esse, então meu interesse deve estar em outro lugar, a não ser que eu seja um ateu ou um à toa, né? Mas se eu tiver um pouco de bom senso e raciocínio, eu vou entender que os meus interesses maiores estão na vida espiritual. E eu vou em busca desse conhecimento. Porque Jesus asseverou: busca a verdade, e a verdade vos será acrescentada, vos será esclarecida. Você conhecerá a verdade. Então, mas é necessário buscar. Ah, mas espera aí, a tua verdade? Não existe duas verdades. Existe uma verdade só. Jesus se debateu em tempo integral com a sobrevivência da alma, com a imortalidade da alma. Jesus falou para o seu seguidor que era necessário nascer de novo. Mas como é que eu posso, Senhor, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Essa foi a resposta que ele recebeu. E ele explicou. O espírito vem de onde quer e vai para onde quer. O corpo procede do corpo. É claro que esse diálogo ele está desgarrado da conversa toda, não é? Porque Jesus explicou exatamente, não é, a lei da reencarnação para a pessoa. E esta é a realidade. Nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Tivemos um início, mas não teremos fim. E reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias para promover o nosso próprio progresso. Esta é a realidade. Isso que você falou é de uma lógica e de uma racionalidade tamanha, essa questão da compreensão desses pontos, que como é difícil nós olharmos e vermos que existe um grande número de pessoas que não compreendem isso, não, Luiz? Kardec dá a seguinte explicação: é preciso ter maturidade do senso moral. Há crianças que compreendem essa lógica com uma facilidade muito grande, ao lado de velhos
que não entendem isso. Que coisa, né? Por quê? A criança é apenas um velho no corpo de uma criança. E o velho é apenas uma criança no corpo de um velho. Sim. São menos experiências, menos conhecimentos, menos desenvolvimento, apenas isso. Mas vai chegar um momento, porque como a vida, nós vemos a vida apenas, a maioria de nós pelo menos, vê a vida apenas do ponto de vista de uma encarnação. Não vê a vida do ponto de vista de várias encarnações, embora 77 religiões pelo mundo estudam esse assunto e são reencarnacionistas. Judaísmo é reencarnacionista. Não discute o mérito, mas é reencarnacionista. Portanto, Jesus era reencarnacionista. Não é? E nós temos N livros escritos por estudiosos das mais diversas localidades do mundo, Estados Unidos, Índia, e das mais diversas localidades, que escrevem sobre esse assunto sem serem espíritas. São estudiosos, cientistas, que foram verificar isto em loco. Em loco, foram verificar na localidade. Há estudos interessantíssimos a respeito disso. No Brasil também. No Brasil também. Estudos interessantíssimos a esse respeito. Né? Então, a reencarnação é uma realidade que, embora não aceita por uma boa parte das pessoas, ela é uma realidade presente na nossa vida. Basta querer identificar os fenômenos mediúnicos, as reencarnações das nossas famílias. Tem um caso aqui em Jaú, por exemplo, de um médico e uma médica, aqui de Jaú, conhecidos meus, que receberam como filho o pai do marido. O jeito de olhar, o jeito, até a tez o jeito de franzir a testa, a postura da criança, tudo demonstra claramente que é a reencarnação do sogro dela e do pai do marido. Não é? Então, por que essas pessoas conseguiram identificar? Porque tem conhecimento espírita. Isso aí é apenas uma coincidência, não tem nada a ver com realidade e tal. As pessoas se dão as mais diversas desculpas para não terem que assumir responsabilidades, porque o conhecimento exige responsabilidade. Quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. E essa responsabilidade será cobrada de cada um de nós. Não é? Não existem coincidências. Não entendi? Não existem coincidências. Não, absolutamente. Coincidência é uma coisa que apenas da cabeça daqueles que desejam teorizar dessa forma. Vamos ver esta última questão, 221, para nós encerrarmos os nossos estudos dessa noite. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Olha, quando Kardec faz essa pergunta, é porque ele já havia pesquisado muito a respeito dessas teorias, né, desses estudos feitos nas mais diversas culturas em todo o mundo. Antigamente, esse conhecimento era dado pelos sacerdotes aos iniciantes em secreto. Eles não queriam que o povo tomasse consciência e conhecimento desses ensinamentos. Então, reuniram-se aqueles que eles elegiam como possíveis futuros sacerdotes e se ensinava tudo isso que nós estamos estudando aqui, mas em secreto. Já a doutrina espírita abre este conhecimento para todas as pessoas que o desejarem, todas, indistintamente. Basta desejar. Não é? Mas isto sempre aconteceu no mundo inteiro, nas mais diversas culturas. Não é? Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: essa doutrina é tão antiga, a doutrina espírita, tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E é esta uma prova da sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição
do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. E é muito verdadeiro isso, né? Então eles atribuem as mais diversas coisas, os fenômenos mediúnicos, as mais diversas coisas, por interesse, por má fé, por má vontade, por falta de conhecimento, pelas mais diversas razões, né? E aqui tem uma nota do tradutor, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina de sua permanente projeção na Terra. Mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas no passado e a manipulação pura que se encontra neste livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro da evolução humana na Terra, mas só com esse livro ela se apresentou definida e completa. Por isso o Espiritismo é na Terra uma doutrina moderna. É claro, o que Jesus ensinou é a mesma coisa que o Espiritismo ensina, só que de forma velada. Não se pode ensinar uma criança a mesma coisa, ou dar um conhecimento a uma criança, o mesmo conhecimento que se dá a um adulto. No tempo dele, ele lidava com seres semi-selvagens. Como é que ele ia falar das coisas do mundo espiritual a seres como este? Hoje não, hoje ele pode falar, porque a nossa inteligência está desenvolvida. Nós temos um senso moral diferente do de 2.000 anos atrás. E pior ainda para Moisés, há 4.000 anos atrás. O senso moral hoje é completamente diferente. A evolução, a maturidade do senso moral é totalmente diferente. A maturidade da nossa inteligência, da nossa capacidade de entendimento das coisas é completamente diferente. Então hoje se pode falar abertamente, diretamente. É assim. Porque o Espiritismo não é ambíguo. Ele não dá motivo para dupla interpretação. Ou é, ou não é. Não tem motivo para dupla interpretação. Não há ambiguidade na doutrina espírita. Os espíritos ensinam direta e objetivamente a respeito das coisas. É assim. Não é? Então vamos anotar aí o capítulo 5º, considerações sobre a pluralidade das existências, para o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Vamos fazer a nossa prece? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui da Isabel. Não tem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a força necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite. E que assim seja.